E aí, galera, tudo bem? Tá começando mais uma live do podcast Incomodando comigo, Xandão Gente Fina. E vamos aos procedimentos de sempre, né? Vamos tocar naquela figura do aviãozinho de papel para fazer as últimas notificações para a galera que, como todo mundo viu aí, a live seria ontem, né? As lives do podcast Incomodando são às terças e quintas-feiras às 19 horas. Mas ontem, infelizmente, fiquei preso no compromisso e não pude realizar a live. A minha convidada estava a postos lá, me esperando, mas o que aconteceu? Conforme estava lá preso lá, eu fui vendo as horas passarem, fui vendo que a situação não ia se desenrolar favoravelmente e eu tive que rapidamente entrar em contato com ela e, poxa, teve que cancelar a live, mas ela concordou, felizmente, em transferir para hoje. Então hoje, quarta-feira, tá rolando essa live aqui hoje, né? Sempre lembrando que as lives são às terças e quintas, às 19 horas. E o podcast Incomodando, você pode acessar e seguir pelo Spotify, pelo Facebook, pelo Instagram, no YouTube e agora no Twitter. É isso aí, tá no Twitter também. Tô me espalhando aí, tô me espalhando. Vamos lá, vamos notificar o pessoal. E mais uma vez pedir perdão. Cara, essas últimas lives estão sendo muito engraçadas. Assim, eu já falei para vocês que eu fui convidado para escrever um livro sobre podcast Incomodando. Pois é, lá no livro eu estou contando várias histórias sobre como aconteceu e está se desenvolvendo o podcast Incomodando. Várias histórias que aconteceram por trás das lives, estão sendo muito interessantes. E essas últimas vão entrar também numa história aí. Porque, por exemplo, uma convidada que infelizmente positivou para o Covid e na última hora desistiu da live. Aí eu fui, convidei outro camarada de supetão, ele aceitou e a gente acabou fazendo a live. E durante a live ele estava lá devorando um prato de bife com fritas. Mas valeu, era o horário do jantar do cara, ele quis participar e estamos aqui para rolo. Já no outro dia, aí não deu. Não deu, o convidado também cancelou em cima da hora, também não estava se sentindo bem. Mas aí eu resolvi não fazer a live. O que eu fiz? Apareci aqui, dei uma desculpa farrapada com o pessoal, falei um pouquinho, fiz um jabá de algumas lojas, dos meus parceiros, que é a Rubi Editorial, a Casa do Panda, e mais outros amigos aí, e depois me despedi. Aí na outra live, a minha convidada, o celular dela morreu, aí ela entrou pelo celular do marido e depois ela voltou pelo celular dela. Cara, uma confusão, foi muito engraçado, muito maneiro mesmo, essas coisas agitaram assim. E isso é bom que traz histórias, né, pra gente contar, principalmente as histórias que eu posso contar lá no livro do podcast Incomodando. Beleza? Então muito obrigado para quem tá chegando na live, a Paula Piero, o pessoal que tá chegando aí, a minha convidada tá aqui já. Opa, já vou fazer lá o convite para ela entrar, para começar logo a nossa live. Taina Maria, Taina, prazer estar com você aqui também. E vão apertando aí na figurinha do aviãozinho de papel. Olá! Ah, tudo bem, Xandão? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Estão me vendo? Tá bom o som? Tá ótimo, o som, tô te vendo bem. Caramba, finalmente, hein, cara? Brigadão, te agradeço mais uma vez pela paciência. Depois de tanto tempo, né, Xandão? A gente organizando o podcast e tudo, hoje deu certo. Hoje deu certo. Deu certo. Judete está entrando aí, Judete de Penha também. Valeu, Judete. Bom, gente, minha convidada chegou e eu vou fazer aquela apresentaçãozinha de praxe, beleza? Então vamos lá. Ela é de Guarulhos, São Paulo, professora há 15 anos, tem formação em pedagogia, com especialização em neuropsicopedagogia e neurociência aplicada à educação, além de fazer mestrado em literatura matemática. Falando em literatura, escreveu o livro Aventuras no Jardim, Descobrindo Números e Bichinhos. Mas as suas obras preferidas são os filhos Melissa e Miguel. Seja bem-vinda, Lucielen de Carvalho. Beleza, Lucielen? Obrigada, Xandão. É uma alegria estar aqui com você. Eu sempre vejo suas lives, são tão gostosas e tão engraçadas.
E é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre educação, algo que eu amo, e sobre o meu livro. Muito obrigado por ter me chamado, por ter me convidado. Obrigado pelos elogios também da minha parte aí. E você, Luciene, eu sempre estou dando aquela procurada nos perfis, seja no Instagram, seja no Facebook, onde eu sempre procuro pessoas com uma singularidade, uma particularidade que me chama a atenção, e principalmente pessoas apaixonadas pelo que fazem. Eu não canso de bater nessa tecla. E você, eu vi lá no seu perfil, de ponta cabeça, você é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Então vamos começar logo com as perguntas. Vamos lá, tô ansiosa. Falando nisso, quem está chegando aí, a Marciele, o Prapai, a Taina Maria, o pessoal que está chegando aí na live aí, faz aquele procedimento, né? Toca aí no aviãozinho de papel e pode fazer pergunta para ela também, tá? Lógico, eu gosto de fazer as minhas perguntas, eu sou um cara bem curioso mesmo, por natureza, mas quem chegar aí pode fazer suas perguntas que ela está aqui para responder. Luciele, quais são as aplicações da neuropsicopedagogia? Olha, elas são novas, né? Faz uns 15, 18 anos mais ou menos que está vindo a vertente da neurociência. A neurociência antes ela era voltada muito para a saúde, e aí começaram a estudar com as crianças com deficiência. Então, eles abriram uma lacuna da neurociência para entender como a criança aprende, como que é o processo de leitura, como é o processo de escrita. Então, criou-se estudiosos, pessoas voltadas à educação, à neurociência, que começou a estudar com afinco a educação, né? Então, a neuropsicopedagogia, ela trabalha o quê? As crianças com dificuldades de aprendizagem ou com deficiências mentais, ou deficiências cognitivas, ou deficiências motoras, toda essa parte na forma de desenvolvimento. E aí foi tendo um avanço, e hoje a neurociência ela é aplicada a toda a educação, a qualquer um, porque ela ensina como o cérebro aprende, quais são as formas mais fáceis de se aprender, né? Então, são vertentes de especializações que estão vindo para ficar. A neurociência vai tomar tudo, então, marketing, a pedagogia, a psicologia, porque hoje, por causa da ressonância magnética, entre outros, os estudos do cérebro avançaram muito. Então, a neuropsicopedagogia, ela vai mais a fundo, né, do que a pedagogia. Então, aquela coisa da coisa cognitiva mesmo, né? Você vai analisar mais profundamente do que uma análise pedagógica normal, de por exemplo, num plano pedagógico para uma criança dita normal, né? É uma coisa, e para uma criança com necessidades especiais. As típicas, que a gente chama de crianças típicas, que têm o raciocínio, o desenvolvimento cognitivo de uma maneira, ela também pode ser beneficiada pela neuropsicopedagogia. Mas a neuropsicopedagogia clínica, ela geralmente atende quem? Crianças com dificuldades, que não se alfabetizaram na época certa, que têm dificuldade em ler, em escrever ou em calcular, e as que têm alguma deficiência, transtornos, por exemplo, transtorno de descalculia ou de dislexia. Isso, né? eu ia chegar nesse ponto. E aí atende essas crianças. Tem a neuropsicopedagogia escolar também, né? Que vai atender, que hoje é chamado muito de AEE, que é apoio especial às crianças com necessidades especiais, né? Que já está até mudando essas siglas também, né? É um apoio escolar que ou psicopedagoga ou neuropsicopedagoga vai dar às crianças com deficiência. Então tem muito neuropsicopedagogo nas escolas hoje? Muito. É porque virou uma pós-graduação necessária, né? Tem muito pedagogo. Eu sou pedagoga de base. Dou aula no primeiro ano da Prefeitura de Guarulhos, né? Região
periférica, da periférica, da periférica, né? Eu falo que a minha comunidade ela é atendida principalmente por crianças que são de um assentamento, né? Legal. Então é assim, bem periferia mesmo, né? E eles trabalham, a gente trabalha com muitas crianças com deficiência, muitas crianças com dificuldade, muitas crianças que não foram estimuladas corretamente. Então, hoje é uma pós-graduação que muitos professores fazem para estudar melhor, para atender melhor estes alunos. É isso aí, a Paula diz que muitos são neuropsicopedagogos, isso mesmo. A maioria dos pedagogos hoje, pedagogo não tem jeito, Xandão, tem que estudar. Então a gente sempre está procurando pós-graduações que vão ajudar a gente a trabalhar a nossa dificuldade na sala de aula, né? Eu já pensei em abrir um consultório para atender as crianças, mas eu ainda prefiro estar lá no chão da sala e dando palestra, aula em faculdade sobre o assunto. Você prefere estar na muvuca, né? Você prefere estar na muvuca ali, que é mais gostoso. Olha, o ano passado eu cheguei a ter 36 alunos na sala de aula, né? Quando voltou, no meio do vucu-vucu, sabe? E eu gosto disso, eu tô sentindo falta já dos meus alunos. Eu fiz um projeto muito bacana com os meus alunos na pandemia, né, no ensino remoto de alfabetização divertida. E então tudo online, pelo WhatsApp, com aulas assíncronas, né? Então eu deixava lá no WhatsApp as atividades, mandava áudio para as crianças, para os pais, porque foi a forma que a gente conseguiu lidar nessa pandemia com eles. E eles tiveram processos maravilhosos, assim, muito bacana. Utilizei bastante o letramento, que é trazer à criança a realidade que a cerca, quais são os processos que a cerca, quais são as vivências que ela tem para a alfabetização, né? Então, nós íamos, por exemplo, falar a letra B, e aí eles tinham que escolher, encontrar na casa deles coisas que tinham B, e tirar a foto, né? Aí depois nós escrevíamos, fazíamos com letras móveis, enfim. Então, a neuropsicopedagogia ajuda muito o quê? Você entende como o cérebro funciona, como ele aprende melhor, como ele se desenvolve em cada fase, né? E aí você realiza atividades de acordo que vai ajudar aquela criança a se desenvolver independente de classe social ou deficiência ou habilidade que ela tenha. Ah, legal. Então a neuropsicopedagogia, ela trabalha, você está falando há 15 anos, né, de 15 anos para cá, ela está trabalhando mais em cima da inclusão, vamos botar assim também, né? Isso, perfeito, perfeito. Ela é uma pós-graduação voltada à inclusão, né? Ela vai trabalhar em algumas áreas todo o desenvolvimento humano, inclusive a gente estuda até o desenvolvimento dos idosos, né? Porque quando você fica idoso, você tem uma perca cognitiva, né? Então ela estuda esse processo, mas a que eu fiz, ela é voltada para a dificuldade de aprendizagem. E aí depois eu fiz uma outra pós de neurociência. Então essa vai estudar as regiões do corpo, as regiões do cérebro, as sinapses, como que constrói o conhecimento. Caramba, que maneiro. Sempre estuda, como tu falou, o pedagogo tem que estudar sempre. E, gente, é uma mulher especializada, estudou pra caramba, hein? Tá se especializando em, como é que eu botei aqui? Mestrado em literatura matemática também, é uma coisa, né, só acrescentando. É uma coisa que eu sempre, uma vez eu conversei com uma amiga minha, falou assim, é um tesouro, né, cara? O conhecimento é um tesouro que quanto mais você acumula, mais leve fica. É muito legal. Eu estou com um depoimento aqui do Cap Sidney. Cap Sidney, quando a criança está muito calada, sem participar ou muito ativa na sala de aula, aí entra este profissional. Por isso eu acho muito importante os educadores especializarem nessa área. Também concordo com você, Cap Sidney, meu amigo Cap Sidney. Beleza? Que bacana. Exatamente. A escola, a gente fala que é ponto de partida, né?
lá na escola que às vezes a gente descobre transtornos, deficiências que os pais não haviam reparado, né? Porque o professor, ele tem que ter um olhar diferenciado, né, Xandão? Ele precisa ver aquela criança como ser único. E aí, a partir do desenvolvimento, como nós estudamos muito desenvolvimento das crianças, a gente vai descobrindo cada processo que ela tem. Então, fica muito latente, muito claro para o professor. Opa, tem algo errado, né? As atividades que eu coloquei, que eu mostrei, não estão encaminhando de forma correta. Então, nós temos os encaminhamentos, né? Como eu já tenho a pós, então eu já faço, às vezes, intervenções na minha sala de aula, multissensoriais, que vão ajudar essa criança a se desenvolver também. Porque todos, exatamente todos, têm capacidade de se desenvolver. Eu também acho, também acho. Eu falar uma coisa, uma neuropsicopedagoga é outra coisa. Muito legal essa parte da neuropsicopedagogia, todas as suas explicações, todas as suas camadas, muito legal. Vamos entrar num outro papinho que eu achei também muito legal no seu perfil, a contação de histórias, né? A contação de histórias é uma forma lúdica de transmissão de conhecimento. E como é que isso contribui para o desenvolvimento de uma criança? Perfeito. Eu falo que os professores, a maioria, tem que aprender a contar histórias. Pode não ser um contador profissional que teve teatro e tudo. No começo, eu queria fazer teatro, na verdade, né? Quando eu era muito nova, eu fiz teatro muito tempo. Eu fiz balé, fiz teatro lá com meus 7, 8 anos. E aí, na adolescência, eu entrei numa academia de teatro pública. E fiz teatro por muitos anos, né? E lá nós tínhamos oficina de contação de história para as crianças. Porque eu, desde muito pequena, eu já sabia que eu queria ensinar, sabe? Com 9 anos, eu já tinha meus primeiros alunos de reforço. A minha cunhada dava reforço na escola, e aí ela começou a ter muitos alunos, né? E aí, como eu gostava muito de ajudar, corrigir caderno e tudo. E ela nem terminou a pedagogia. E eu fui fazendo magistério, pedagogia e tudo. Então, meus primeiros alunos eram meus vizinhos e eu tinha só 9 anos. E eu ajudava. Essa minha vizinha tinha muita dificuldade em ler e escrever. A mãe dela trabalhava. E aí eu lembro muito bem, eu pequena ainda. E aí fazendo as lições e tudo, né? Então, eu sempre gostei. E aí, quando eu fiz o teatro, eu pensava muito em teatro para as crianças, né? Então, peças para crianças, contação de história. Teve uma época que eu fiz clown, né? Que é aqueles com o rosto todo branco. Legal! E tudo. Então, eu gostava, sabe? Eu me divirto. Só que eu sempre tinha essa questão da educação. Eu sempre fui muito apaixonada e por alfabetização, né? Eu achava assim, encantador a criança sair de um ponto que não sabe ler, não sabe escrever e a mágica acontecer. Eu falo sempre para os meus pais que a alfabetização é uma mágica. Não tem um tempo certo. Todas as crianças não vão se alfabetizar ao mesmo tempo. Elas vão tendo os estímulos, elas vão aprendendo das suas formas, né? Então, tem criança que aprende ouvindo, tem criança que aprende cantando, e aí elas vão aprendendo. E aí, eu sempre amei contar histórias para os meus alunos. Então, eu sempre tive leitura de leite na minha sala. Meus alunos, meus pais já sabem, né, que vai ter leitura todos os dias. E aí eu conto histórias para eles de diferentes formas. A contação de história é uma arte milenar, né? Então, tem dia que eu conto com avental, tem dia que eu levo algum bichinho, tem dia que eu conto para os meus alunos apenas com a leitura de fruição do livro mesmo, né? Então, eu gosto muito de contar histórias. E teve uma época que eu trabalhei nisso, com contação de histórias nas escolas, só que não tem jeito, a sala de aula me leva para ela, sabe? Eu passei com 18 anos no meu primeiro concurso público, então
é uma coisa assim, já me chamaram para coordenadora, para outras coisas, mas não tem jeito. Não, você gosta da muvuca, gosta da muvuca, né? Eu gosto dos piticos. É, isso aí. É como você falou, né? Nem toda criança vai se alfabetizar no mesmo tempo, mas é graças a profissionais como você que a gente vê a coisa se equalizar. Inclusive, eu quero fazer uma homenagem a uma amiga minha, a Luciana Castilho, que ela era igual a você desde pequena, tinha a maior paciência para ensinar, ensinava a gente falava, pô, Lu, tá precisando, me ajuda aqui. E ela ensinava. Levei 25 anos sem ver essa menina, quando eu encontrei ela, o que ela é? Professora. Falei, tava certo, era isso mesmo, é muito legal. Não tem jeito. Parece que a gente nasce com... E assim, nós temos professor de todos os jeitos, como em qualquer profissão. Mas uma coisa que eu falo muito para os professores é, se você não se sente feliz na sala de aula, não estou falando todos os dias, porque todos nós temos os ossos do trabalho, sabe? Mas se você não se sente feliz naquele momento, então desiste, vai para outra área, porque as crianças precisam muito de você, né? E assim, você causa um impacto gigantesco na vida daquela criança. Eu digo muito que um professor ele pode salvar uma vida ou detonar ela para o resto da vida. E principalmente o professor alfabetizador, porque uma criança que não se alfabetiza na época certa, que não tem os estímulos corretos, ele vai virando uma bola de neve. E ele vai se tornar um cidadão ruim, geralmente, né? Porque ele vai tendo várias defasagens e deficiências culturais, sociais, intelectuais, e que isso vão se derramar na sociedade. Então, o professor tinha que ser mais valorizado, né, gente? Mas, assim, ele é fundamento, né? Ele é a base da estrutura social. Então, o professor, se ele não gosta do que ele faz, se ele não tem prazer em ver o processo de educação, se ele não gosta de estudar, o professor precisa estudar. Uma parte do nosso salário, ele tem que ser voltado para os estudos das novas tendências, das novas educações, de livros, né? O professor, ele precisa ler. Então, é necessário. E aí você precisa ir estudando e criando esse ponto. Então, se você não gosta, se você não sente prazer, se você está lá só porque passou num concurso, tudo, mude, porque a educação é necessário de amor, sabe? Com amor, com interesse, com carinho. Comprometimento. O professor tem que ter comprometimento. Essa é a base da educação, é o comprometimento. Se o professor não tem comprometimento, você está no lugar errado, como você falou. E lógico, gente, a gente tem que prestar atenção no seguinte, o professor não tem que ser aquele guia de turismo da Disney, rindo todo dia, felizão. É um ser humano também, gente. Então, por isso que está aqui a Marciele Lichat. Por isso deveríamos ser mais valorizados. Estudamos muito para dar o melhor para cada educando. Concordo com você, Marciele. É professora que ama muito a profissão. Parabéns. Ainda um pouquinho, só para finalizar essa coisa da contação de história. A gente falou aqui uma coisa milenar, é uma arte. Qualquer um pode ser um contador de história? Eu posso ser um contador de história? Pode, tem técnicas, né? Então, tem vários cursos hoje que ensinam você a contar histórias. Nós somos, por natureza, seres contadores de história, né? Então, nós contamos sempre histórias quando estamos conversando. Então, nós somos seres natos contadores de história. Eu conto muito. Claro que tem técnicas. E assim, é muito difícil. Só uma pessoa muito tímida e tudo, que aí já vai ser uma questão de oralidade, né? Mas qualquer um pode ser um contador de história. É você aprender as técnicas de contação, porque são muitas técnicas, né? Então, você tem técnica de prender a atenção das crianças, de preparação da história, de você envolver as crianças ali na história. E você também tem um repertório bacana, né? Porque o contador de história, ele vive em conjunto com a sua história que você vai contar. Então, os contadores, eles têm que ter histórias no seu baú de histórias, ou no seu
no seu portfólio de histórias para cada idade, porque não é a mesma história que vai atingir adultos e crianças muito pequenas. E os recursos que você vai usar para as contações, né? Então, tem contação com dedoche, fantoche, entre outros. Tem a contação didática, que a gente chama, que é ler o livro, contando a história a partir do recurso livro, entre outras tantas. Dá para a gente conversar aí quase uma noite inteira sobre contação de histórias. A contação, princípio, é a oralidade, é você saber se expressar e prender as crianças, ou prender o seu público, através daquela história. Sim, pô, maneiro essa parte aí. Por que eu fiquei tão interessado nessa parte de contação de histórias? Eu já falei aqui, não preciso esconder de ninguém, que eu recebi um grande convite de uma editora, a Rubi Editorial, para botar a voz no audiobook, nos audiobooks que ela vai lançar. Então, eu queria saber se eu colocando a voz no audiobook, seria interessante eu aprender essas técnicas de contação de história, ou é uma coisa diferente? A contação de história, como você falou, eu estou com o público ali na minha frente, eu preciso usar vários recursos para chamar a atenção, né, da criançada, e já no audiobook já é mais aquela coisa solo, solitária, eu ali sozinho tentando dar interpretação. É a mesma coisa? Ou são... São duas coisas diferentes, mas ambos iniciam na raiz da oralidade, né? Então, você tem que perceber as suas emoções. Eu acho que sim, audiobook é uma contação de história voltada para o artigo voz, que também é uma técnica, né? Então, você, quando conta uma história onde as pessoas não estão te vendo, é pela sua entonação, fluição, que ela vai compreender a história. Então, você precisa ter 3 técnicas, na verdade, no audiobook. Você tem que ter oralidade bem distinta, né? Então, peraí que eu vou anotar. Vale. Oralidade bem distinta, então você tem que conhecer bem aquele texto, você fazer marcações de entonação, fruição, sabe? Você compreender qual as partes do livro que você vai ter que dar uma entonação diferente, uma respiração diferente, né? Então, a oralidade. A segunda parte é a criação. Então, você tem que criar, você vai ser o portal de criação da história. Então, dentro de você tem que estar bem o arquetipo do livro, o que vai ser feito, sabe? Tipo, montar mesmo um filminho na cabeça. Isso vai te ajudar a fazer a leitura do livro para o audiobook. E o terceiro é respiração. Porque se você não tiver uma respiração adequada junto com a ortografia, você também não vai ser muito claro. Então, elas têm a ver, porque são técnicas da contação de história, mas são distintas ao mesmo tempo. Não sei se te expliquei direito. Maravilhosamente, me explicou legal. Como essa live vai ser salva mesmo depois eu vou ver a minha live todinha de novo e já vou anotar. Eu estava brincando agora que eu ia anotar, mas eu vou anotar mesmo, porque essas dicas são muito importantes, já que eu fui convidado por esse projeto. Eu não quero fazer feio, né? É uma coisa muito legal e eu tô levando com muita responsabilidade mesmo. Essas técnicas que você me ensinou aí, eu vou prestar atenção legal, vou pesquisar sobre elas, para quando chegar a minha hora lá, eu dar um recado legal. Obrigado, Lucielen, obrigado mesmo. Lucielen, vamos falar um pouquinho do seu livro. No seu perfil, se vê que você é uma pessoa apaixonada por educação, você falou até agora apaixonadamente. Como eu sempre digo, são pessoas apaixonadas que eu trago para cá. O seu livro é pautado numa aprendizagem contextualizada e divertida? Isso. Então, um dos maiores erros no mercado literário, eu sempre tento trazer para os meus alunos livros brasileiros também. Tem livros maravilhosos, estrangeiros e tudo, né? Mas eu gosto muito de trazer livros brasileiros para aprendizagem.
E uma das pautas que nós temos é livros matemáticos, que traz no conceito dele os conceitos matemáticos, né? Então, você pode ver que é muito difícil uma história que vai delinear algum conceito matemático. Tem alguns, que o meu mestrado, inclusive, fala sobre alguns livros e a importância de você ensinar matemática através de um livro didático, que ele contextualiza, né? O que é contextualizar, Xandão? É assim, você pode vir ensinar que 2 mais 2 é 4, ou então a sequência numérica, 1, 2, 3, 4. A criança, ela pode até aprender, claro, se você trazer materiais manipulativos, ela vai aprender com mais facilidade. Então, o que é os materiais? Tipo tampinha, botão, entre outros, né? Que ela pode manipular e começar a construir na prática a contextualização. Mas quando você traz através de uma história, tem começo, meio, final, uma aventura, ela vai aprender muito mais, porque ela vai ligar várias partes do cérebro. Então, ela vai ligar a parte de associação, a parte de real e abstrato, a parte de compreensão de texto. E aí, através da historinha Aventuras no Jardim, a Mel, uma abelhinha em homenagem à minha filha, né? Ela vai conhecendo novos amiguinhos. E aí, ela vai aprendendo a contar. Lógico, foi tudo estruturado com os conceitos matemáticos. Então, ele não foi só uma historinha, não falando das histórias, mas ele foi uma história, a gente chama de história didática, né? Ele é uma história com a liberdade literária, mas que vai trabalhar conceitos matemáticos. Então, ele é uma forma divertida de aprender e contextualizada, por causa que está dentro de uma historinha, e essa historinha é acessível a qualquer criança. Então, qualquer criança pode ter a sua aventura no jardim, né? Pode ser no jardim de casa, pode ser no jardim da praça, pode ser num jardim... Enfim, e aí ela vai começar a relacionar estes conceitos. Então você te incomoda, né? Ter muito livro estrangeiro ocupando espaço nas prateleiras? Olha, eu falo, é uma das coisas que eu mais assim converso nas minhas palestras com os professores, porque assim, tem alguns livros que já são os queridinhos dos professores, que eles já fazem trabalho, sequência didática e tudo, e a maioria são estrangeiros, e eles não trazem as vivências das crianças, né? Às vezes não traz nem os animais que são daqui, né? Não estou falando, por exemplo, o meu próximo livro é o Alfa Animal, ele vai trazer animais selvagens, animais de zoológico, animais de jardim, enfim, mas assim... vivência, sabe? Na arte literária, às vezes você não consegue estruturar com a vivência do aluno. E também precisamos valorizar a cultura brasileira, a literatura brasileira, né? Nós temos grandes autores muito profissionais e tudo, que trazem livros muito bacanas. Então, é legal os professores conhecer novos livros para se ler na leitura de leite, na leitura compartilhada, na sala de aula. E o meu livro, ele foi criado, estruturado por um projeto que eu fiz na minha escola. Eu sempre faço projetos de escrita, né? Porque a minha intenção com os meus alunos não é eles lerem e escrever. É formar leitores e próximos escritores, né? Uhum. Então, eu explico muito para eles que qualquer pessoa pode escrever. Qualquer pessoa pode trazer suas vivências e seus sonhos, ou suas pirações, suas imaginações para um livro, sabe? E isso é o que traz a diferença, né? E para este mercado, para ter bastante escritores, nós temos que ter bons leitores. Uma das frases do meu livro é: para criar uma sociedade melhor, para criar bons cidadãos, primeiro nós temos que iniciar uma geração de pequenos leitores, porque os pequenos leitores, eles vão fazer o quê?
Eles vão ler, criticar, compreender e estruturar este texto. Imaginar, criar, e aí vai, né? São muitas habilidades. Mas numa sociedade bem desenvolvida, você pode ver que a maioria tem o hábito da leitura, né? Então, é esse processo. Então, eu faço muito com os meus alunos o ato de escrever, a escrita criativa. Para que serve você aprender a ler e escrever? Né? Qual que é a finalidade de você aprender a ler e escrever? É você ensinar essa criança a arte de ler. É você ensinar essa criança por que existem livros, né? Então, a nossa sociedade, ela é letrada, né? Nosso mundo é um mundo palavra, né? Então, eu ensino muito isso para os meus alunos. E aí, este livro nasceu de um projeto chamado Bichinhos do Jardim, em onde a gente descobriu os bichinhos que tinha no jardim da nossa escola. A partir deste projeto de conhecer os bichinhos, qual a classificação deles, qual a importância deles na natureza, a gente ia escrevendo palavras, matemáticas, ciências, que se chama multidisciplinar, né? E aí, no final, eles escreviam um livro. E aí eles escolhiam os bichinhos e tudo. Então, esse livro, a primeira versão dele foi feita de cartolina, gigantão. As crianças que desenharam, elas recortaram, eu colocava um monte de material para elas escolherem os desenhos, qual página que elas queriam participar. E aí a gente trabalha várias competências e habilidades. E aí, na pandemia, eu pensei, nossa, tenho tantos livros que eu escrevi com os meus alunos, tantos livros bons, assim, acho que eu vou estruturar eles com alguns conceitos que eu gostaria de ensinar, pautados na neurociência. E aí eu fui revisitando alguns livros, e, nossa, eu tenho muitos livros, assim, né? Mas eu estruturei 5 livros e comecei o processo de mostrar para as editoras. O mercado literário no Brasil, ele é muito difícil você entrar, né, Xandão? Não é fácil. Então, no começo, queriam que eu vendesse a minha história para uma autora famosa. E eu não aceitei. Eu falei, não, isso aí foi construído através de um projeto, da minha vivência, da minha trajetória. E não é a intenção, né? Pagava um valor, assim, absurdo de barato, sabe, pela escrita, e você vende os direitos autorais e tudo. Você tem editora hoje? Não, eu quero me lançar. Perdão, você tem editora hoje? Hoje eu tenho editora, só que eu sou independente, né? Eu fiz pela editora independente ao print, que na época era o que dava mais parcelamento, que dava algumas oportunidades de entrar no mercado. Mas, assim, a minha venda, Xandão, é pessoa a pessoa, lá no meu Instagram, explicando para os professores a importância da leitura. Então, tem muitos perfis de Instagram que são voltados para a alfabetização. Mas eu gosto de falar que o meu é voltado para formar bons leitores. Isso. Né? E aí eu mostro o meu livro, falo que você pode ser trabalhado. Eu já consegui algumas parcerias, todas feitas pelas pessoas assim, que gostaram do livro. Falaram, nossa, Lu, vou fazer um projeto, vou fazer uma sequência didática do seu livro, vamos fazer uma parceria, eu divulgo o seu livro, e aí eu posso usar as imagens do livro e tal. E aí é super, porque é o meu sonho, né, Xandão? O meu sonho é chegar lá nas crianças, é que seja pautado um projeto super bacana, um projeto contextualizado, divertido, gostoso, cheio de jogos. Então, é um dos meus objetivos. A Paulinha tá aí, é uma das minhas parceiras, que fez um kit maravilhoso de volta às aulas, né? Então, a gente vai se colocando, sabe? Mas meu sonho mesmo, como escritora, é fazer livros bons, de qualidade, que ensinem de forma divertida, contextualizada, que qualquer criança aprenda através do livro. Então, a criança com deficiência, a criança típica, atípica, o idoso, né? Eu tô
com um projeto de fazer a contação de história num asilo sobre o meu livro. Pô, legal. Então... Mulher cheia de talentos mesmo, hein? É porque eu perguntei de editora, você falou que tá independente, vou te dar uma dica aí, ó. Rubi Editorial tá chegando no mercado agora, com força total, cheia de propostas novas. Rubi Editorial. Aqui, aí no Instagram é rubi.editorial, @rubi.editorial. Dá uma olhadinha lá, de repente você se interessa aí. Tô aqui com a... Tô aqui com a Marciele Litz de novo, ela fala livro maravilhoso, seu livro é maravilhoso, ela utilizou na sala de aula, as crianças adoraram. Estou aqui também com a Giza, com a Paula Piero, com a Flávia Borges, com a Miriam. Muito obrigado, galera, que está entrando aí para assistir a Luciene de Carvalho, essa neuropsicopedagoga que tem vários projetos lindos, incríveis. Esse livro dela, pelo que ela contou agora, já imaginei aqui, é uma coisa realmente... Tá aí, ó. O livrinho dela, falando Aventuras no Jardim, descobrindo números e bichinhos. Muito incrível. Eu queria fazer só uma pergunta assim, já para você, tirando da área profissional e permanecendo na área profissional. Lucielen, Melissa e Miguel, quando é que entra a neuropsicopedagoga e entra a mamãe? Olha, viu? É uma pergunta bem difícil. Filho de professor sofre, né? Eu falo que eles são nossas experiências, né? Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Eu acho que eu sou uma mãe até, às vezes, um pouco rígida, né? Porque filho de professor sofre, gente. É muita expectativa, né? Que nem o Miguelzinho já tá sabendo a letrinha do nome dele. Não porque eu ensino, obrigo ele a aprender, mas porque a gente faz tanta atividade juntos, brincando, que ele vai aprendendo, né? Então, eles são duas crianças, né? A minha filha já tá com 16 anos, ela é muito tímida, né? Ela não gosta de aparecer, então no meu perfil são pouquíssimas fotos. Ela é muito, muito tímida. Já o Miguel se sente o próprio blogueiro, né? Ele quer acordar falando bom dia, pessoal, quer ensinar como funciona. Todo dia ele lê um livro para mim, né? Então ele vai, pega um livro. A gente tem aqui em casa o hábito da leitura, então tanto o Miguel quanto a Mel têm seus próprios livros, eles curtem muito livros. A gente tem vários livros de várias idades aqui, né? Que eu falo que eu não sou uma leitora de uma coisa só. Então, eu tenho livro de leitura, eu tenho livro de estudo, eu tenho livro de infantil. Uma parte do meu dinheiro boa fica nisso. E eles acabam gostando, né? Eu e a Mel temos uma coleção de Harry Potter, então a gente criou esse hábito de ir construindo, sabe? Então, é uma grande... aventura. A Melissa tem 16 e o Miguel quanto? O Miguel tem 4. Nossa, que legal. Bem diferente, né? Então, ambos estão em estruturas bem diferentes, que deixa a mãe meio doida às vezes, né? A Mel tá naquela fase de adolescência, de descobrir o mundo, primeiro namorado, né? E o Miguel tá na fase de descobrir o mundo de outra forma, né? Então, eu tento mostrar a minha visão de mundo, mas eu sou uma mãe também que permite que eles tenham as suas próprias visões de mundo, né? É o que eu falo. Quando você forma bons leitores, você cria pessoas críticas, né? Então, por exemplo, eu e a Mel, às vezes a gente debate um assunto por semanas e não é o que ela acha e tá tudo bem. Ou então eu vou conversando com ela, mostrando a visão. Tem momentos que a gente tem que deixar, né? Deixa lá construir os seus próprios conhecimentos, amadurecer. E o Miguel é a minha experiência, né? Ele adora fazer atividade, ele adora. Ele, nas férias, ele ficava pedindo: ai, mamãe, vamos fazer uma atividade para mostrar para as meninas. Tem muita mulher, né? Ele fala assim: as meninas, né? Ele acorda, tem dia que ele acorda: ai, vou dar bom dia para as meninas. Aí você tem que dar até umas seguradas, assim, né? Ele é um blogueirinho, ele já fala assim: mamãe, põe um emoji no story, sabe? É o meu maior fãzinho. Então você consegue dividir legal a profissional neuro,
neuropsicopedagoga da mamãe Luciele. Fica legal em casa. O filhão e a filhota não ficam tão pressionados. Eu acho que pressiona, assim. Pressiona. Eu tento deixar um pouco livre, né? Mas não tem jeito. A professora é difícil sair. Eu falo sempre, Xandão, para todo mundo que nós somos seres íntegros, né? Não existe essa coisa, eu vou tirar a parte profissional da parte emocional, da parte familiar, sabe? Você pode deixar bem distinto, mas ainda é você, né? É o seu caráter, é as suas concepções, é as suas abordagens. Então, falar assim que separa totalmente, eu acho que não, porque você é um ser único, você tem as suas emoções, você tem as suas concepções. Ser mãe, ser professora é cobrar, porque a gente fala assim, tanta criança, sem as condições que vocês têm, sem os negócios. A minha filha, ela fala que eu cobro muito ela. Já o Miguel gosta, ele curte. Ela, quando era pequenininha, ela gostava, mas a Mel, ela tem uma fala muito engraçada. Deus me livre ser professor. Ela não vai seguir a mãe. Já tem uma sobrinha, Ana Carolina, que está fazendo pedagogia, que sempre gostou de corrigir os cadernos junto comigo, sabe? Que vai ser professora seguindo os passos da tia. Então, é assim, eu deixo eles mais livres. A Mel ainda está se descobrindo, ela gosta muito de tecnologia, de artes, né? É a idade. Filho de professor sofre, viu? Não tem essa conversa. Acho que se tiver algum filho de professor assim que fala, nossa, passei de boa. E a Mel, ela é aquela criança que não gosta muito de estudar, né? Ela é muito inteligente, ela é muito criativa. Nossa, é uma menina muito, muito criativa. Mas ela, assim, falar que é super CDF, que adora estudar. Não, porque a mãe, desde pequena, ficava lá acumulando, né? Vai estudar, é importante estudar, né? Legal. Então consegue fazer a coisa direitinho dentro de casa. Vamos lá, neuropsicopedagoga, contadora de história, mestrando em literatura matemática, tem o seu livro, o Aventura no Jardim, descobrindo números e bichinhos. Eu ainda tenho 5 minutinhos ainda de live. Vamos lá. Projetos futuros, livros, feiras literárias, né? Você pretende também fazer alguma oficina de contação de história? Fala aí pra gente aí. Então, olha, o Instagram abriu uma porta assim, que eu nunca tinha nem imaginado. Minhas redes sociais eram bem assim, caseiras, né? Com amigos, né? E aí, quando eu me tornei escritora, a própria editora foi orientando a fazer o profissional, a falar. E aí eu me descobri como professora de professores no Instagram, né? Meus projetos futuros, eu penso em fazer um curso de contação de histórias pedagógicas, né? Então, como você fazer as contações de história na sala de aula, voltada para professores, como você ter um repertório de livros, como você conhecer mais livros, pedir livros para a sua sala de leitura através de algumas verbas municipais, estaduais, enfim, né? Porque o professor ele também precisa saber algumas ferramentas que ele tem para adquirir e como explorar uma contação de história voltada para uma sequência didática. Então, eu estou pensando aí num curso mais ou menos sobre isso, que vai englobar a alfabetização e a contação de história para professores. Então, feiras literárias, vou participar da Bienal do Livro esse ano aqui. Legal. E mais projetos aí, estou aberta para me chamar para lives, para me conhecerem. Eu me descobri nesse meio do Instagram, estou tendo muitas parcerias assim que eu jamais imaginaria, né? De pessoas de outros lugares do Brasil. Eu falo que o meu livro já alcançou o Brasil inteiro, sabe, Xandão? Porque ele já foi para o Ceará, para Fortaleza, para todo o Nordeste, que lindo, para Amazonas, para o Sul. Então, pelo Instagram, sabe?
Então, muito bacana, assim, eu estou aprendendo a lidar aí com esse meio. Isso aí, vai dar tudo certo para você. Já tá dando certo, porque você, pelo que eu vi no seu perfil, a gente conversando agora, é o que dá para se notar, que você é uma pessoa apaixonada pelo que faz. São 15 anos na educação, gente. Essa menina fez pedagogia, se formou, se especializou em neuropsicopedagogia, depois neurociência aplicada, está fazendo mestrado de leitura matemática, escreveu e divulgou o seu livro com grande sucesso, como a amiga dela falou agora, que botou na sala de aula, as crianças adoraram, que é o Aventuras no Jardim, Descobrindo Números e Bichinhos. Tem projeto para mais livros, que eu sei que ela tem projetos para mais livros. Essa coisa de contação de história para idosos, maravilhosa essa ideia. É incrível, Luciene, porque o idoso está no fim da fila e muita gente nem olha para eles e tal, deixa eles lá esquecidos, né? Infelizmente, nesse Brasil afora, no mundo afora, mas vou falar do Brasil, muitos asilos viram depósito de gente, né, que deixam lá o cara lá, a pessoa lá esquecida e só vai lá de vez em quando, se esquecem da pessoa lá até a pessoa esquecer de quem é. E você chegando, levando esse projeto aí de contação de história, poxa, você vai dar uma luz maior para essas pessoas, uma esperança dela, poxa, eu ainda estou aqui, que legal, estou sendo notada. Parabéns para você, estou falando de coração mesmo, Luciele. Alguma consideração final? Nós temos só 3 minutinhos, pode falar. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão vendo, as novas, as antigas, as amigas, né? Queria agradecer meu esposo que está aí assistindo também. O Paulo. Aos meus filhos. O Paulo. Ele também é tímido, né? Então ele quase não aparece. Ele não gosta de aparecer muito, não. E queria agradecer a todos vocês, agradecer a você pelo espaço maravilhoso. E tá se espalhando, né, Xandão? Que bacana, pelo Twitter, por todas as plataformas aí. É um podcast muito gostoso, que a gente sente muito, muito tranquilo, muito gostoso, um papo muito divertido. E que vai fazer muito sucesso ainda. Eu vou poder dizer, cheguei, olha, quando tava lá começando, hein? E desejo toda sorte pra você também no livro, hein? No book. Que precisar, pode chamar aqui. Claro, eu vou anotar. Que a gente cria laços na internet, né? Que a gente cria amigos, que eu acho que a sociedade precisava muito mais disso, de laços, de amizade, de parcerias, e que o mundo ia ser muito melhor, né? Sempre, o mundo sempre seria melhor se as pessoas se abraçassem mais, não é? Luciele, eu te agradeço muito pela paciência, pelo transtorno de ontem, você gentilmente abriu espaço na tua agenda para falar comigo hoje. Eu queria muito falar com você, por tudo que você falou aqui hoje, que eu tinha certeza que era isso. A parte da contação de histórias, pode ter certeza que assim que acabar a live eu vou assistir de novo, anotar no papelzinho todas aquelas dicas que você me deu, aqueles 3 pontos que você me deu, que eu tenho certeza que vão me ajudar no projeto que é a Rubi Editorial, aquela editora que eu falei para você, me chamou para fazer do audiobook. Conversa com eles lá. Na verdade é Jéssica Braga, conversa com ela, que é a dona, @jessicabraga.escritora, conversa com ela. Com certeza eu vou anotar essas 3 dicas que você me deu, uma pessoa experiente na contação de história, que eu tenho certeza que vão me ajudar nesse projeto da Rubi Editorial, nos audiobooks. Gente, eu tive o prazer de conversar com essa figura agradabilíssima, que é a Luciele de Carvalho, esposa do Paulo, mamãe da Melissa e do Miguel, professora há 15 anos, neuropsicopedagoga, contadora de histórias, que tem esses projetos incríveis aí, de livros e oficinas. E, gente, querendo saber mais dela, da vida dela, seguir o @Lucielen de Carvalho aqui no Instagram. E quem assistiu essa live vai estar salva, assiste de novo. É só seguir o podcast Incomodando no Spotify, no Facebook, no Instagram, no YouTube e agora no Twitter. Falou? Agradeço a todos que participaram dessa live. Obrigado, Lucielen. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Xandão. Tchau, tchau.